Parte 3. Fogo estranho é um substituto perigoso. O corpo de Cristo está prestes a perceber as perigosas consequências de oferecer fogo estranho no lugar do fogo santo de Deus. O compromisso falsificado pode ter um resultado muito mortal. Ver Atos 5, versículos 1 ao 13. No livro dos Números, lemos o relato de 2 homens que tentaram adorar a Deus com um coração corrompido e motivos enganosos. Leia os resultados. E Nadab e Abiú morreram quando ofereceram fogo profano ou estranho diante do Senhor. Números 26, versículo 61. Todos somos imensamente gratos ao nosso Senhor por todos os servos sinceros que procuram construir e promover o reino de Cristo. Devemos fazer todo o possível para ajudar a promover e incentivar esses homens e mulheres genuínos e legítimos de Deus. Contudo, porém, é terrível e vergonhoso observar algumas das coisas que estão sendo feitas em o nome de Cristo, algumas das quais nada mais são do que um ministério falsificado. Alguns começaram a manipular, tentando enganar as pessoas com o seu dinheiro. Certifique-se de que o Espírito Santo esteja longe deste tipo de atividade enganosa que traz glória desvanecida e riquezas desvanecidas ao homem. Esses gananciosos estão em verdadeiro perigo. O julgamento iminente de Deus está à porta destes gananciosos. Vamos nos unir em oração e intercessão pelos servos vitoriosos que são retos em seus corações. Mas vamos também pedir que os golpistas sejam rapidamente expostos e que se arrependam completamente ou sejam rapidamente removidos do ministério. É triste ver que a fome desesperada dos santos de Deus deu lugar a um extremo maltrato da palavra de Deus. É triste quando os chamados ministros passam mais tempo tentando seduzir os santos a comprar roupas de orações ungidas ou garrafas de água do Rio Jordão, e a lista de truques continua. Que vergonha! Mas tenha certeza de que esse tipo de comportamento está prestes a chegar a um fim repentino. Assim como Cristo virou as mesas dos cambistas em seus dias, Ele está prestes a fazer a mesma coisa em nossos dias. Jesus disse ao povo em seus dias: "Vocês fizeram da minha casa um covil de ladrões." Ele está prestes a expulsar os cambistas novamente, para que a sua casa seja uma verdadeira casa de oração, louvor e ministério. Subtítulo: O que é esse fogo? Nas Escrituras, o fogo frequentemente fala do poder e da presença impressionante de Deus. A palavra hebraica esh é a palavra usada para fogo. As formas desta palavra aparecem em mais de 375 referências bíblicas. Em sua primeira aparição bíblica, Esh representa a presença de Deus como uma tocha de fogo. E aconteceu que, quando o sol se pôs e estava escuro, eis que uma fornalha, uma tocha flamejante. Gênesis 15, versículo 17. É especialmente importante que o primeiro sinal da palavra fogo tenha sido tornado conhecido como a presença de Deus. Essa ocorrência de fogo, a presença divina de um Deus Santo, é uma promessa impressionante do que acontecerá quando o seu povo o adorar e fizer um verdadeiro sacrifício.
Tire um tempo para estudar este relato de Abraão. Ele teve que ficar contra as aves do céu quando elas vieram devorar sua oferta ao Senhor. Nós também devemos nos engajar na guerra espiritual para proteger o que colocamos diante do Senhor. Hoje, quando realmente adoramos e sacrificamos no Espírito, a presença ardente do Santo Deus será vista e manifesta novamente, andando entre nós. Nas Escrituras, o fogo era usado para transformar a oferta em fumaça, e à medida que a fumaça subia para o céu, simbolizava a recepção de Deus pela oferta. Ver Levíticos 9, versículo 24. A fumaça sempre sobe, é um símbolo de louvor e devoção. Em Êxodo 3:2, vemos que o fogo frequentemente assistia à presença de Deus. Consequentemente, ele às vezes é chamado de fogo consumidor. Ver Êxodo 24, versículo 17 e Hebreus 12, versículo 29. O fogo divino de Deus guiou seu povo escolhido pelo deserto como a coluna de fogo, liberando direção e também proteção. Ver Êxodo 13, 21. Como santos de Deus, não precisamos tropeçar nas trevas, mas precisamos ter a glória do Senhor nos dirigindo os nossos passos. O salmista declarou: a entrada das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, verso 130. Essa luz da palavra de Deus é uma verdadeira luz para o nosso caminho. Ver Salmo 119, verso 105. Agora é a hora de ouvirmos claramente a voz do Senhor e seguirmos completamente a Cristo aonde quer que Ele nos leve. Ver João 10, versículos 3 e 4. Devemos ter a luz e direção divina, além da sua proteção. Em Êxodo 14, versículo 19 e 24, descobrimos novamente que o fogo era um símbolo da presença do Senhor e um dos sinais do seu poder, manifestado por sua aprovação ou desaprovação. Números capítulo 11, versículos 1 ao 3. Nós vemos Deus aparecendo na sarça ardente e também no monte Sinai como fogo divino. Ver Êxodo 3, versículo 2 e Êxodo 19, versículo 18. Assim como Moisés se afastou, é hora de nos afastarmos e procurarmos a fonte do Sinai. Somente quando tivermos tempo para nos afastar, ouviremos claramente as instruções do Senhor. Quando o apóstolo João se voltou para procurar a fonte da voz, encontrou o Cristo ressuscitado em um nível que nunca havia esperado ou imaginado. Ver Apocalipse 1, versículo 10 e 18. Quantas vezes perdemos esses encontros divinos porque temos pressa demais para ficarmos quietos e conhecermos verdadeiramente o Senhor. Ver Salmos 46, versículo 10 e 11. No meio do fogo, ele se revela no Antigo Testamento e no Novo para Isaías, Ezequiel e João. Ver Isaías 6, versículos 4 e 5, Ezequiel 1, versículo 4 e Apocalipse 1, versículos 12 ao 14. Está chegando um grande dia em que ele aparecerá novamente em fogo. Ver 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 7 e 8. Deus é comparado ao fogo, não apenas por causa de seu brilho glorioso, do seu esplendor, mas também por causa de seu justo julgamento contra o pecado. O fogo santo de Deus consumirá os ímpios como fogo restolha, se eles não se arrependerem. Ver Deuteronômio 32, versículo 22, Isaías 10, versículo 17, e Ezequiel 21, versículos 31 e 32, e Hebreus 12, 29. Subtítulo: Símbolos do fogo divino.
O fogo, em seu uso simbólico, não é apenas mencionado como proteção, mas também para a purificação, como na prata e ouro preciosos. Ver Isaías 4, versículos 5 e 6 e Malaquias 3, versículo 2 e 3. A seguir, é apresentada uma lista de exemplos de como se fala simbolicamente do fogo nas Escrituras. Estes são apenas alguns dos muitos exemplos e você pode, é claro, fazer um estudo muito mais profundo. A palavra de Deus é descrita como fogo. Ver Jeremias capítulo 5, versículo 14 e Jeremias capítulo 23, versículo 29. O Espírito Santo é chamado de fogo. Ver Isaías 4, versículo 4 e Atos 2, versículos 3 e 4. O zelo dos santos é chamado de fogo. Ver Salmos 39, verso 3 e Salmos 119, verso 139. Os anjos do céu são identificados como mensageiros de fogo. Ver Salmos 104, verso 4 e Hebreus 1, versículo 7. Deus em sua glória. Ver Daniel 7, versículo 9. Deus em sua santidade. Ver Isaías 6, versículo 4. O ciúme de Deus por sua adoração. Ver Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, Hebreus 12, versículo 29, Salmos 79, verso 5 e Isaías 33, versículo 14. Sua proteção do seu povo. Ver 2 Reis capítulo 6, versículos 17 e 18 e Zacarias capítulo 2, versículo 5. Sobre seu justo julgamento e purificação, Zacarias 13, versículo 9 e Malaquias 3, versículos 2 e 3 e 1 Coríntios 13, 15. Sua ira contra o pecado e o castigo dos ímpios. Ver Deuteronômio 9, versículo 3, Salmos 18, versículo 8 e Salmos 89, verso 46, Isaías 5, versículo 24 e Isaías 30, versículo 33. A palavra de Deus em seu poder. Ver Jeremias 5, 14 e Jeremias 23, 29. Verdade divina. Ver Salmo 39, versículo 3, Jeremias 20, versículo 9 e Lucas 12, 49. Aquilo que guia os homens. Ver Isaías 50, versículos 10 e 11. O Espírito Santo. Ver Atos 2, versículo 3. O Cristo glorificado. Ver Apocalipse 1, versículo 1. Bondade em seu poder de fusão. Ver Romanos 12, versículo 20. A língua em seus aspectos malignos. Ver Tiago 3, versículos 5 e 6. E o céu em sua pureza e glória. Ver Apocalipse 15, versículo 2 e Apocalipse 21, versículos 22 e 23. Glórias seja dada ao nosso Deus. Amém.